Oiê, eu sou a Gleice, mãe do Murilo, de 5 anos, autista. Oiê, sou a Pamela, mãe do Gabriel, autista. Eu sou a Aline, mãe da Elô, T21. Nós somos o Pode Acolher, um espaço reservado para a inclusão, informação e acolhimento. Vem! Olá, famílias! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Acolher, episódio número 2. E hoje nós estamos muito felizes porque a gente está fazendo um especial Dia das Mães. E para celebrar essa data tão importante, tão carinhosa, tão amorosa, tão cheio de amor, a gente está com uma super convidada. A gente trouxe um presente para vocês, que eu sei que vocês adoram, que vocês seguem muito, que vocês são fã, assim como a gente. Adivinha de quem eu vou falar agora? Vou ter que ler, gente, porque a ficha dela é extensa, não é um negócio simples não, tá? Então, ó, vai de leitura. Para se juntar a nós trouxemos uma mulher incrível, que transforma realidades com o coração e uma mãe e uma mãe guerreira. Ela transforma a realidade com o coração, além de ser uma mãe guerreira. Com vocês, com muito orgulho, nossa primeira vereadora típica de São Bernardo do Campo, Luana Eloá. Ai, eu quase chorei. Obrigada. Ai, eu quase chorei agora. A gente também. Vai emocionar. Obrigada pelo convite. Obrigada. Imagina, gente, que agradece muito, gente. Só para completar um pouquinho da história da Luana, não chora que você vai Eu me emocionei. A Luana é uma mulher inspiradora, tá, gente? Ela é advogada, mestre em ciências ambientais, vereadora por São Bernardo do Campo e fundadora do movimento Té Acolher Brasil, com o lema Por Nós, Para Nós e Ninguém Solta a Mão. É isso. É lindo, só esse lema, né? Vamos chorar bastante hoje, né? Entendi. Além disso, isso é só a carreira dela, só para você ver o quanto ela é incrível. Além disso, hoje ela se junta a nós também com uma história de mãe atípica. A Luana é mãe do Luan Henry, Isso. de 15 anos. Luana trilhou uma jornada marcada pela busca do diagnóstico, inclusão e direitos para o seu filho. E hoje é a voz ativa em prol de uma sociedade mais acolhedora e inclusa. Seja muito bem-vinda ao nosso Pode Acolher. Obrigada. Vou tentar falar. Gratidão. É muito especial estar aqui com pessoas que me entendem, porque a gente vive a mesma história, né? Talvez alguns percursos são diferentes, mas a trajetória nos leva a situações muito parecidas. Então, obrigada. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. Esse podcast é mais do que necessário. Né? É um momento que nós podemos falar com a nossa comunidade e que a gente possa transmitir todo esse amor que a gente está sentindo aqui agora para quem está assistindo a gente. Isso mesmo. Ai, que ótimo. Obrigada também. A gente agradece. Para começar, conta pra gente aí um pouquinho da sua história, sua família. Eu sou mamãe do Lu. Eu gosto de sempre começar pelo Lu porque foi quem me transformou. Existe uma Luana antes da gestação, antes do Luan vir, e existe uma outra Luana depois do Lu. Isso é muito marcante. Eu sou formada em artes cênicas, depois eu fui para a faculdade de Direito. Fiz faculdade de Direito por livre e espontânea vontade do pai. Meu pai tinha um sonho de ter uma filha advogada e eu sou muito apegada a ele. E eu queria realizar esse sonho meio que contrariada. E me apaixonei pelo direito. E logo que eu saí da faculdade, eu comecei uma possibilidade de uma trajetória internacional dentro de atuação com contratos. E eu fiquei grávida do Lu. E aí, nesse início de nova vida, né? Porque mãe não vem com manual, é difícil. Eu vi algumas batalhas com isso, né? Então, eu tive um relacionamento bastante abusivo. Eu fiquei 4 anos vivendo ali na violência mesmo. E aí, 4 anos eu me libertei e voltei para casa dos meus pais. O Lu já tinha 4 anos também, né? Então, da minha gestação até o Lu completar os 4 anos, foram bem difíceis. E aí, nesse meio caminho, o Luan já estava com o diagnóstico do autismo. Um diagnóstico que veio muito difícil, porque o primeiro diagnóstico que eu recebi, na verdade, foi um diagnóstico que eu estava buscando uma doença no Luan, porque eu não queria um filho, eu queria alguém que suprisse ali um companheirismo. Então, eu gerava no Luan obrigações de comportamento que não condizia com a idade dele. E aí me mandaram para psiquiatria, e aí eu me tratei por 2 anos. Como a questão de dependência emocional, enfim. Só que eu via que não mudava muito, Luan. Pelo contrário, né?
as características estavam gritantes. E aí foi quando a gente entendeu que o diagnóstico era do Lu também, aí passei a cuidá-lo. E aí eu me firmei no Brasil de volta, em 2014, e comecei a minha trajetória com o Luan. E aí eu me sentia muito sozinha de falar sobre tudo que eu estava vivenciando. Era professora na faculdade de Direito também, já tinha começado ali na faculdade de Direito. Comecei a me reunir com outras mães para poder passar um pouquinho da minha experiência e ajudá-las. E aí esse movimento criou corpo e se tornou o que é hoje, aí com a gente aqui em São Bernardo do Campo e toda a ABC Paulista. Nossa. E em 2014 Lindo. não era tão falado sobre autismo, tão 2014, divulgado, né? tenho 3 situações que marcam a minha vida, né? A confirmação do diagnóstico do Lu, porque eu recebi uma possibilidade de diagnóstico no exterior. Quando eu vim pra cá, trataram como se eu fosse louca. E eu acreditei que eu era louca. Isso é muito importante. A gente não pode validar isso nas mães. Eu acreditei que eu estava louca, literalmente, com um problema psiquiátrico. Louca mesmo, de loucura, de ter saído de uma realidade. Eu achava que esse era o meu perfil. Aí eu tive a confirmação do diagnóstico do Lu no Brasil, eu tive a minha separação, que eu fui socorrida pela polícia, saí de uma violência, e a gente não tinha ali muito noção de onde voltar, voltei para casa dos pais, e no mesmo ano eu reconstruí a minha vida. Eu consegui passar pelos 3 ciclos num ano só. Então eu comecei um ano muito ruim, abril foi onde eu decidi dar um basta, mas não sabia o que fazer, saí de casa em junho, com o Luan, e toda uma situação muito triste, mas eu dei um novo significado no mesmo ano. Foi quando eu voltei a advogar, foi quando eu olhei para o meu filho e falei que a gente tinha um combinado desde 2014. Eu prometi para ele que eu voltaria a ser mãe e que ninguém mais questionaria minha maternidade. Nossa, que lindo. E aí eu tenho esse combinado com ele. Eu sou sua mãe. Hoje, eu lembro até da cena. Lu, a partir de hoje, a minha maternidade ninguém mais questiona. Eu sou sua mãe. E então a gente começou a trilhar uma nova história. E me deu um gás. Eu não sei explicar. Eles dão uma força pra gente, não é? É outro Surreal. mundo. Outro mundo. Surreal. Outro mundo. E a gente se firmou, eu e Lu, 2015, construindo essa nova história. 2016, a gente já estava com um grupo ali dialogando com algumas mães, com essa proximidade, mas eu nunca me vi como referência de nada, assim, de nada. Eu, na verdade, queria pedir socorro para as mães, só que a gente pega a nossa experiência e vai trocando figurinhas. Em 2016, eu fiz um combinado com Deus que eu não advogaria de forma remunerada para nenhum autista. Então, eu não advogo para autista. Todo mundo pergunta assim, e aí, como que é? Não. Advogo em outras áreas. Qual que é a área sua Eu sou de direito de família, eu comecei, me firmei na área empresarial. Hoje eu atuo na área trabalhista para empresas. Tá. Que incrível, há né? 10 anos, Ela né? passou por Uma avalanche ruins de momentos coisas. de abuso e hoje advoga para a área da família, né? E eu gosto. É demais. Pra você ver como que Eu o mundo gosto. dá voltas. É linda a Tudo que história. você passa, você precisa dar um novo significado. Né? E tem que partir de você esse novo significado. Você tem 2 escolhas. Você se frustra pelo que você viveu e você coloca aquilo como algo ruim para você seguir, ou você dá um novo significado e bola pra frente, porque a gente pode dar novos significados. Tem coisas que eu me tratei agora, a gente tá em 2025, que eu entendo que agora eu me sinto curada. Tem coisa que eu curei mais rápido. E tudo bem. O importante é a gente entender que a gente pode dar um novo significado. Né? Eu não sou o que eu passei. Eu passei por tudo aquilo, mas aquilo não resume quem eu sou. E eu falo isso muito para as mães, quando elas me procuram. A gente tem muita mãe com situação de violência. Muita. E aí, quando elas me procuram, eu falo assim: você não é isso. Você está passando por isso. A questão não é mais o que você passou, mas o que você vai passar daqui para frente. O que você quer. Não, eu quero tal coisa. Então, eu vou te ajudar, te orientar, para que você consiga sair dessa situação de violência, enfim. Eu não gosto muito de falar dessa parte de violência, mas eu trabalho com mulheres vítimas de violência há 10 anos. É muita história triste, 10 porque anos. e aquelas que nem se dão conta. Tem umas que não se dão conta que estão. Eu não sabia que eu era vítima de violência. Pois é. Eu achava que eu era mimada e infantil. E a gente ainda se culpa, né? Ainda acha que a culpa é nossa Sim. do que tá acontecendo, né? Ele trata eu mal porque eu sou muito infantil. Porque sempre tem uma justificativa. Mas ele tem razão, né? Ele entende mais da vida do que eu. Eu falava isso muito pra mim. Não, mas ele tá certo. Não, ele me trata mal, ele
me humilha, me ridiculariza, mas é porque eu sou infantil. Essa era a justificativa que eu tinha, né? E, na verdade, não. Tem pessoas que tratam outras de forma ruim. E a gente precisa não aceitar isso. Exato. Exatamente. Exato. Nenhuma mulher merece, né, passar por isso. Exatamente. Mas, nossa, que inspiração, menina. Nossa, eu amei, assim, essa parte sua eu não... Não sabe? Eu não sou de então falar é muito. algo que, nossa, Tem parabéns. algumas mães que são mais próximas da gente, acho que a gente acaba comentando. Eu quero ser motivo de felicidade pra todo mundo. Então, quando a gente só conta a história triste, Sim, as pessoas às vezes ficam tristes. Eu não quero. Eu quero mas ser é estado de superação, né? É. Eu acho que isso dá pra levar muito como superação. Sim, Uma pessoa que e- supera tudo isso e ainda se torna o que se tornou hoje é lindo. Deus é Parabéns bom. pela Demais. força, porque acho que a palavra vem a calhar muito no que a gente vive, que é o ressignificar, né? Isso. Como é difícil você viver algumas situações e você se ressignificar. É muito difícil. É. Você tem que achar uma força de onde você não sabe de onde ela vai vir, né? Mas você Exatamente. sabe que você também não pode ficar naquela situação. E o ressignificar eu vou levar para mim. É isso. Muito Nossa. obrigada. E Lindo eu também penso assim que o quanto. Porque a gente fica machucada há algum tempo, né? Fica. Apesar da cura, a gente fica machucada. E aí, nesse momento, a gente tem que ser forte para ajudar o próximo. Então, eu sempre, quando eu vejo histórias como a sua, assim, de pessoas que já passaram na pele, e agora eu entendo um pouco mais sendo mãe atípica também, porque agora, como a gente até falou no outro episódio, a gente compra as dores dos filhos dos outros. Né? Porque não tem mais como eu ficar só dentro da minha caixinha, cuidando só do meu filho, sendo que eu sei que tem tantas outras crianças ou mães que estão precisando, que não têm, às vezes, as condições que o meu filho tem, por exemplo. E aí a gente arruma força para cuidar do nosso e dar uma ajudinha para os próximos. Mas nesse caso, né, desse pedacinho da tua vida que você contou, eu fico imaginando até você curar. E como que você botou a tua dorzinha lá do lado para cuidar da dor das outras, né? E para levantar e dar autoestima e dar confiança. Como que fica a Luana? Eu já tô passando numa Pode pergunta, ir. mas vai vir. Só assim, eu só fico assim imaginando, final do dia, porque eu termino acompanhando, a gente acompanha você lá na internet, então se você tem 559 mil compromissos, toda hora que eu olho você tá num lugar diferente. No final do dia, você com seu travesseiro, com a sua cama. Aí você vai falar, Gleice, eu ronco, que eu tô pesada. Eu tomo Mas- muito pouco. Mas como é que você, assim, aguenta, né? Cuidar de tantas dores, ouvir, porque ainda mais hoje, na posição que você tá, acho que as pessoas te procuram também muito mais para te pedir ajuda, né? Sim. E como é que você se sente nisso? Chega uma hora que você não fica um pouco exausta também? Fico, assim, eu fico muito. Mas eu separo. Eu não fico esgotada na questão emocional, porque para mim isso é propósito de vida. A vereança faz parte do propósito. Se não fizer parte do propósito, eu saio. E todo mundo sabe que eu sou bem assim. Então, para mim é propósito. Então, eu tô cumprindo o meu propósito. Lá atrás, houve uma situação que eu vivenciei, que uma pessoa chegou e falou assim para mim, eu tava muito triste com tudo que eu tava passando, ela falou assim, você tem como solucionar? Eu falei, não. Ela falou, então vai cuidar do outro. Você não tem como solucionar o que você tá vivendo? Vai cuidar do outro. E deixa Deus tocar nessa área. Eu levo isso pra minha vida. Então tem coisa que eu não consigo solucionar. Deus vai cuidar Sim. e eu tô à disposição para ajudar em outros. Então ali é propósito. Eu tenho muito esgotamento, mas aqui é uma questão sensorial, né? Mesmo eu tenho muita ressaca social, enfim. Mas deitar a cabeça hoje, para mim, é um momento mais feliz, porque eu entendo o propósito. Acho que essa que é a diferença. Né? Fazer aquilo que você... Eu entendo que eu tô na direção. Às vezes dá uma chateação ali, aqui. Às vezes a gente queria fazer mais, né? O pessoal fala que eu tenho muita agenda, mas eu acho que eu faço pouco. Às vezes eu quero acelerar mais. Eu tenho essa necessidade também de estar ativa. Eu não consigo ficar parada. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que eu tô num propósito. Aí, quando não fizer mais sentido, eu saio. Porque aí, se não fizer sentido, aí vai ficar pesado, aí vai ficar, sabe? Deixa vai de ser ficar prazeroso e virar uma obrigação. Aí, lógico, eu tenho minhas obrigações, mas ainda assim são um propósito. Maravilha.
Pode. Demais, né? E conta pra gente como que surgiu essa ideia do Te Acolher. Eu lembro que você comentou referente ao que você passou, né? Então você quis passar isso pra frente, você quis transformar a vida de outras pessoas. Esse seria o motivo? Ou tem alguma outra inspiração, assim, pra O Te você criar? Acolher foi assim, eu entendo que o autista, a criança autista, por mais que tudo que a gente vive de violação de direito, ela ainda assim é respaldada pela mãe. Mas a minha preocupação sempre foi a mãe, a mulher, né? Sim. Então, eu queria gerar alguma coisa que pelo menos minimizasse. E eu queria agir de uma forma que elas não se sentissem mais sozinhas. Porque a solidão no diagnóstico é terrível, gente. Você olhar para os seus parentes, para dentro de casa, né? E não estou generalizando, mas você olha para dentro, ninguém entende o que você está passando. É frescura, é excesso. Nossa, isso Essa realmente- solidão compartilhada é muito ruim. Então, eu decidi que eu não queria que nenhuma mulher se sentisse, nenhuma mãe ativa se sentisse sozinha. O que eu pudesse fazer para ela não se sentisse mais sozinha. Então, a gente começou com reuniões. Mas, assim, a gente chamava Família Azul, não era nem Te Acolher. A gente chamava Família Azul. E aí, começou essas reuniões, e aí começou a criar corpo. E na pandemia, eu vi que, na minha concepção, ficar dentro de casa sozinha era bom. Eu amava. Esse isolamento, para mim, era muito prazeroso, porque tava tudo no meu controle, dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, poxa, quando a gente voltar pro mundo real, fora, como que vai ser? Não, preciso fazer uma coisa. Então, a gente fez vários grupos de reunião online. A gente fez café da manhã compartilhado. A gente tomava café da manhã, todo mundo com o vídeo ligado, com a xícara. A gente tinha o WhatsApp da SOS nosso. Então, entrou em crise, você acionava lá, quem tivesse online entrava online também. Então, a gente fez várias ações. Mas assim, uma atrás da outra. Demais. Umas coisas desconexas, assim, sabe? Sem organização. E aí deu um boom. E aí eu passei a quase 150 famílias. Nossa. De 27 para quase 150. Aí eu falei, não, eu preciso organizar esse negócio, porque Agora é um cresceu. movimento. Aí organizei como movimento. Aí 2023, eu tive 2022, eu tive um sonho que Deus estava me dando algo. Ai, que Né? lindo. E aí eu fui compartilhar com meu marido. Eu casei novamente, né? E fui compartilhar com meu esposo. E aí comecei com Lu. Deus quer que a gente coloque aqui o Família Azul, organiza esse Família Azul. E aí o nome foi o Luan que escolheu. O logo foi criado por mim pelo Luan. Tudo tem a mão do Luan ali. Eu falei, não, agora vamos formalizar, deixar tudo certinho, né? Para que a gente possa cuidar. Mas assim, o objetivo era acolher mães. É que a gente fosse uma rede de apoio, que ninguém se sentisse sozinho. Quando a gente se deu conta, a gente já estava com os encontros que acontecem de forma periódica, promovendo ações. Às vezes o pessoal fala assim, mas encontro no shopping? Qual a mãe que vai pro shopping? Mãe atípica. Não vai. Eu faço, Muito eu difícil. consigo, coloco as mães tudo dentro do shopping. Aí, mas é recreação para as crianças brincar pra gente tomar café. Porque a gente pelo menos tomar um café digno. É merecido. Às vezes as pessoas falam assim, mas é pouco. Não é pouco, gente. Eu só saio quando é com famílias atípicas. Né? Eu tive esse bloqueio por muito tempo. Então a gente faz as ações, mas aí eu fiquei preocupada com outras áreas. Então, hoje o Te Acolher ele é fragmentado em 3 áreas. Nós temos mais de 1.600 famílias cadastradas só no ABC Paulista. 1.600? 1.600, só no ABC Paulista. Deus. A gente já está no litoral, interior de São Paulo, Minas Gerais. Nós já estamos na Bahia e já estamos no Rio de Janeiro. Caramba, né? que proporção. Com isso. ações. E aí nós temos 3 frentes. Primeiro, fortalecimento da mãe atípica. Fazer com que a mãe... Eu preciso gerar ações que elas entendam que elas podem. É a regra. Você pode estudar, você pode ser profissional sim, você pode... né, trilhar o seu caminho, você pode interagir, você pode chorar, você pode dormir até tarde, você pode não querer se arrumar, mas você também pode se arrumar. Então a gente faz ações de valorização da mãe. Segundo, que é o treinamento e a formação da sociedade. Eu preciso treinar os estabelecimentos para que eles nos recebam. Perfeito. Né? Eu faço treinamento hoje em hotel. Por quê? Porque eu quero ir para um hotel, mas ele tem que saber me atender. Ele tem que saber as nossas necessidades. Ah, eu vou no mercado, então eu vou treinar o mercado. Ah, eu vou na farmácia, eu treino no posto de gasolina, para vocês terem uma ideia. Nossa, Atendimento para família atípica. E um terceiro, que é a geração de políticas públicas, que não estava no nosso radar, né? Mas 2024, no finalzinho de 2023, surgiu essa possibilidade de falar, não, vamos pensar agora em políticas públicas. Então, esse é o Te Acolher.
que é meu filho amado, que eu não sou mais presidente. Ai, eu tive que sair. Mas a Pri Nunes, que tá como presidente, a Evelyn como vice-presidente, são duas mães atípicas maravilhosas que estão lá à frente agora. Eu tive a oportunidade já de conhecer a Priscila. A Pri é incrível. E ela é incrível mesmo. É. Tá em boas mãos, seu filho. Eu confio meu filhote nela. E é uma pessoa que valoriza muito o Tia Colher. E eu sei que o Tia Colher vai ter a própria história, né? O Tia Colher não é a Luana, gente. O Tia Colher começou com a Luana. A Luana vai e Tia Colher vai crescer, vai continuar. E Com vão vir certeza. muitas outras, Pri, Evelyns. E a gente vai crescer muito, eu creio. Demais. É E isso aí. nesse processo, qual foi o aprendizado que você teve nessa referência de você poder ajudar essas pessoas? Qual foi o retorno, assim, que você sentiu? Além de você ficar, né? Normalmente vai ficar muito feliz de você estar conseguindo cumprir o seu propósito, mas teve algum aprendizado, assim, que você não esquece? Nossa, é difícil. É porque, tantos, né? Porque o Tia Colher é uma área muito sensível na minha vida. Eu não Sim. posso, vou tentar não chorar. O Tia Colher é uma área muito sensível. Mas eu acho que é mais sensível até que o Lu, sabia? Porque eu fui muito rígida na educação do Lu, porque eu fui sozinha com ele. Então, eu me seguro mais no emocional ali. Mas o Tia Colher, Mas, por incrível que pareça, o Tia Colher fez mais por mim do que eu pelas pessoas. Quando as mães falam assim, Lu, eu tenho uma mãe, a Gi, eu vou ter que comentar dela. A Gi sempre fala assim, você me deu um novo sentido de vida. Eu falei, uau, vocês não têm ideia, que foram vocês que me deram. Porque eu criei vínculos, amizade, que é algo pra mim é muito difícil. E, bom, vocês entendem como a gente funciona. Mas eu tenho amigas no Tia Colher. É algo que pra mim, a minha vida não foi pautada em amizades duradouras. Sim. E eu tenho no Tia E Colher. agora você tem. Né? Eu tenho propósito de vida novo. Né? Então, eu posso estar triste o que for, mas eu tenho 1.600 pessoinhas que acreditaram em Que mim, acredito. né? Dentro do Tia Colher. Eu tive 3.400 agora na eleição. Eu não posso não querer acordar. Então, o Tia Colher, pra mim, é sinônimo de uma nova vida. Nova vida. Eu me sinto útil. Porque eu me senti inútil por muito tempo. Nossa. Então, o Tia Colher me deu um significado. E olha que legal. O Lu veio para este mundo para que 1.600 outras pessoas se unissem, se conectassem. E é Gente, muito que importante lindo, né? ter um apoio. E um apoio que nem nós aqui. Nós vivemos isso. Não um apoio de alguém que está junto, mas de alguém que vive aquilo. Isso. É muito importante. É muito legal. Fico até emocionada, porque às vezes você conta e a pessoa só fala assim, mas tá bom, né? E daí? Ela tem, por exemplo, ela tem T21. E o que é o T21? Ela vai falar? Ela vai andar? Aí as pessoas começam a questionar. Que eu já até falei outras vezes. Falei, ela tem cara, ela não tem cara. Eu falei, ela tem cara de Heloísa. Ela parece com o pai dela muito. E as pessoas ficam, mas ela vai andar? Porque ela já tem 2 anos. Ela vai andar? E assim, quando é uma mãe que vive a mesma trajetória que a minha, as nossas conversas são diferentes. O apoio é diferente. Você sente um abraço diferente. Né? Então, eu acredito que essas 1.600 aí vão multiplicar ainda na sua vida e na vida das pessoas, porque é muito importante, é um movimento muito essencial, né? A gente precisa muito mesmo. Precisa Eu tô imaginando demais como que é a Heloísa agora. Ela é terrível. Ela vai mostrar fotinhas. Agora eu viajei. Ela é arteira. Vocês viram que o rosa é a nossa cor, né? Eu já pensei ela com rosa. Ela fica linda de rosa. Ela é linda. Ela é linda. E ela é muito Legal. especial. Ela é carinhosa. Ai, que gostoso. Ela mexe com você, sabe? Às vezes, a gente os nossos filhos fazem terapia na mesma clínica. Então, foi esse até... Ai, que legal isso. Foi essa conexão que a gente teve de início. E aí não tem jeito, né? Às vezes, eu trabalho de manhã na clínica. Não na clínica, mas eu levo Você meu leva teu trabalho material. pra clínica enquanto Te meu filho tá... entendo.
E aí, às vezes, eu tô ali, aí passa ela e já manda um beijinho, assim. Aí você desmonta. Como que você vai... Gente, eu tô numa fase emocional com criança, porque eu tô com um adolescente em casa Aham. que não beija, que não dá carinho, É. não dá abraço, não quer mais saber de Eu mim. vou levar a Elô pra você. Gente, olha, Depois que eu vou demorar pra cresce, né? devolver. Ai, meu Deus, eu não Ai. quero nem passar dessa fase. É Ai, muito meu Deus, ruim. que É difícil muito mesmo. delicioso. Eu passo o muito dia inteiro, se eu não deliciosa. ligar pra ele, ele não liga pra mim, gente. A não ser que ele queira comida. Que ele fala, mãe, tô com saudade. Eu já sei que é comida. É só isso. É só isso. Não mais nada hoje. Vai Ai, crescendo e vai gente. ficando mais É. novos desafios, né? Deixa chegar a adolescência típica. Não, Então. não vou antecipar pra vocês, não. Deixa. É, um dia por vez, um dia por É. vez é melhor. E conta pra gente, assim, né, na sua opinião, qual seria o maior desafio que as famílias hoje enfrentam para tentar ter uma inclusão com seus filhos ou com parentes ou pessoas atípicas? E nós lutamos Você muito vê? para as pessoas entenderem sobre inclusão. E hoje a gente está vivendo uma banalização. Eu acho que o maior problema hoje da inclusão é que, já como eles viram que não conseguem mais nos esconder, eles querem trazer para um campo do comum, de uma normalidade. Uhum. E aí, se eles trazendo para esse campo de comum, ou de muita quantidade, ou de normalidade, eu não tenho mais como respaldar essas famílias. Então, assim, a gente lutou para ter os direitos. Agora eles alegam, hoje, em tudo, alegam que não tem como nos resguardar nesse direito, porque são muitos. Mas num campo, assim, de normalização. Vou te dar um exemplo. Autista nível de suporte 1. Aí não precisa de ninguém. Gente, Ai, mas menina, autista precisa de suporte. É um tipo de preconceito que a gente sofre também. E aí eles querem normalizar. normalizar. Né? Eu escuto muito assim, mas ele vai ter uma vida normal. E eu já me irrito com essa frase, porque eles estão querendo dizer que, ó, você não precisa de nada. Nada. Não, e mentira, nós precisamos. Eu quero ser tratada na sociedade com respeito, eu quero ter equidade, e para isso eu preciso de suporte em algumas determinadas situações. Então hoje a gente briga, olha que absurdo. A gente tá brigando Por para um direito que é seu. eles legitimarem o nosso direito. É um absurdo. Como é isso. difícil, né? Eu fiquei muito brava no dia 2 de abril na sessão. Muito brava. E eu confesso que eu fiquei brava até demais. E aí a minha fala foi: eu tô cansada de nós lutarmos para sermos tratados como seres humanos. Porque é dois extremos. Ou a gente não existe, ou não vamos colocar no campo de normalidade para que a gente não tenha que fazer nada. Né? Eu tô com 16 reclamações hoje de atendimentos em UPAs e UBS só hoje, de ontem para hoje, ontem à noite para hoje, de violação de prioridade de atendimento, que eles falam aqui, nível de suporte 1 não precisa de prioridade. Ai, é um absurdo. Eu vivencio isso Normalização. muitas vezes. E aí a gente tem que tomar esse é o nosso maior tabu. Né? E um segundo tabu é a comercialização do Eu ia diagnóstico. falar isso. D21 sofreu muito com isso. Sim. Né? E nós estamos sofrendo muito com isso. Nós viramos um comércio, gente. As pessoas estão ficando ricas conosco em clínicas, Exatamente. estão ficando ricas conosco em curso, Neuros. neuros, que agora cobram cada vez mais caros, né? Mais uma fortuna. Fono, que está ficando inviável. TO, que é quase desaparecida aí no sistema, enfim. E aí a gente tem um monte de gente, com todo o respeito, mas que acabou de fazer um curso livre, querendo atender os nossos filhos como especialistas. Nossa. E cobrando. Sabemos consulta bem disso. de profissionais de Cobrando. SECO. Exato. Eu não me acho uma excelente advogada. Eu me formei em 2008. Eu tenho 2 faculdades. Eu tenho uma faculdade de educação especial também, porque eu estudei bastante na área de educação especial. Eu tenho 7 pós-graduação. 7? Nossa. 7. Eu tenho mestrado em ciências ambientais. E todo dia eu tô estudando mais. Porque meus clientes merecem a minha atualização, no mínimo. Né? Uhum. E aí você pega muitos profissionais, e eu converso muito com profissionais. Eu tenho 2 tipos de profissionais. Lógico, a gente tem profissionais excelentes, mas a gente Sim. tá no nicho, assim, de profissionais que já são antigos, que eles falam, poxa, vou começar a atender autista porque dá dinheiro. Eu ouvi Olha já, só, profissional falando isso pra mim. Luana, nunca atendi. Mas Sem agora nem eu tô. entender Eu sou exatamente. psicóloga, eu atendo autista. Mas você já tinha alguma experiência? Não, mas é o que hoje é o boom, né? E um monte de profissionais que acabou de pegar o certificado. Não, peraí que eu já vou atender e já consigo dar conta de tudo. E muitas clínicas se aproveitando disso, né? Sim. Colocando profissionais que não são profissionais
para nos atender. Comercialização. E isso, se nós não nos posicionarmos, e não adianta pensar em posição do poder público, não adianta a gente pensar numa posição de terceiros, é nós. Eu exijo que meu filho seja atendido por profissional. Então, se a gente não Sim. começar a dar um basta nisso, Isso vai vai ficar cada piorar. vez pior. Realmente. A gente sabe, é muita gente querendo se aproveitar e quem acaba sofrendo os nossos filhos, porque a gente acha que está tendo uma boa evolução, não está, eles querem provar pra gente que está. E como a aí gente vira questiona aquela com aquilo que a gente não bagunça. entende? Exatamente. É que Quem nem você fala pra somos, mim né, arrumar um nessa carro, não tem nada realidade? de mecânica. Então, como você vai discutir com Se alguém mecânico falar pra mim que tem que trocar todas as peças, eu vou acreditar e vou trocar todas as peças do carro. E mesmo Pois às é. vezes, quando a gente questiona, eles falam, não, mas, tipo assim, você é o quê? Né? É Eu sou isso. contadora. Ah, então, contadora. A gente tá fazendo certo. Eu falei, será que tá fazendo certo? Aí eu até falei uma vez, eu falei, eu vou levar os relatórios de vocês na Neuro, que acompanha a Elô, e vamos ver se realmente tá certo. Então aí deu umas brigas, enfim, né? Mas é porque o profissional, ele já tá se autocapacitando para várias coisas. E às vezes, não que eles não estejam fazendo correto, mas a gente percebe algumas coisas, né? A gente tá com o filho ali A gente que diariamente. convive com eles. E a gente fala, não, mas ele Exato. tá fazendo assim, tá com um jeito que não era para estar, ou então tá faltando alguma coisa e os profissionais não estão gostando dos nossos questionamentos, Eu acho que é o né? terceiro Eles ponto vão- que a gente está acha ruim trazendo. a gente Ó, questionar. Mas olha que legal. Que legal não, que ruim, mas é um terceiro ponto da análise. Lá atrás, a culpa do diagnóstico do autismo era das mães que eram geladeiras, né? A gente era frias, e aí nosso filho é autista por culpa da nossa frigidez, literalmente. Agora, né, o que eles estão? Eles continuam invalidando a mãe não sabe nada. Exatamente isso. De novo, a gente está sendo, né, uma hora culpado pelo diagnóstico, uma hora nós não sabemos nada. E essa invalidade da mãe que convive é muito ruim. Eu acompanho eu gosto muito dos Estados Unidos em pesquisas. Eu adoro ficar lendo os artigos de lá e acompanhando algumas coisas de lá. E aí você vê alguns avanços que você fala assim, quando vai chegar aqui? Não tem nenhuma criança que vai se desenvolver se a equipe multidisciplinar não trabalhar junto com a família. Ponto. Isso é inquestionável. E trabalhar com a família não é invalidar a mãe, Exatamente. é ouvir a mãe também. Ô Lu, eu acredito que eu aprendi, porque assim, eu ouvia muito que meu filho, 5 anos, ele nasceu na pandemia, então era criança de pandemia, né? Então, até a gente conseguir fechar o diagnóstico dele, né? Não, é aquele negócio, não, você tá vendo coisa que não existe, né? Não é assim que funciona e tal. E daí depois, eu acredito que todas nós, a gente termina fazendo isso, quando a gente entra no mundo, a gente vai se aprofundando. Eu comecei a virar a maluca de ler sobre tudo, de querer entender sobre tudo, quais eram as diferenças, por que suporte 1, por que suporte 2, por que... E eu fui montando quase que uma clínica dentro da minha casa, porque hoje você vai no quarto, tem brinquedo educativo, tem joguinho de não sei o quê, tem de tudo que você imagina. Então, hoje, quando eu vejo, porque eu sempre falei assim, né, que eu acho que para um desenvolvimento ok das nossas crianças, são 3 pilares, né? É família, escola e É a clínica. terapia, isso. E a terapia, e a clínica, né? Então, as 3 têm que andar meio que junto. Então, o que a gente está fazendo para começar o desfraude? Então, se a clínica deu essa recomendação, é o que eu sigo em casa, é o que a escola vai seguir também, né? Então, às vezes, tem criança que é diferente em casa, diferente na escola e apresenta um outro comportamento. Mas eu acho que a gente, como mãe, a gente conhece tanto o nosso filho que não vem o terapeuta falar, ai, mãe, mas hoje ele falou. Não, ele não falou. Não, ele falou, eu não falou. Só que assim, chega uma hora que você começa a entrar no mundo de chata, reclamona, que aí você começa a ficar assim, entendi, entendi. Não é verdade, me desculpa. Então, eu sou aquelas que tô na reunião da escola, eu espero a reunião escolar das mães acabar, porque tudo aquilo que a professora tá falando é tudo muito lindo, mas não cabe pro meu filho. Então, eu espero todo mundo, porque também ninguém tem lá paciência de ficar me ouvindo falar. Então, eu espero todo mundo ir embora para poder conversar com a professora e falar, então, mas o Murilo é assim, 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 assado. Então, eu acho que
nasceu uma criança autista, T21 ou com uma outra questão de deficiência, nasce uma mãe para lutar e para brigar por A ele. gente nasce uma nova pessoa. Literalmente, a gente muda com o diagnóstico. Eu só parei de usar. Eu acho que a gente só tem que parar de usar a roupagem muito da guerreira, Aham. né? Porque senão a gente vai ficar doente, Fica. É. né? A gente vai ficar doente. verdade. Então, assim, eu continuo brigando, mas agora eu brigo com algumas estratégias. Então, eu, por exemplo, tive uma escola, enfim, aí que eu fui para processar porque meu filho foi machucado lá dentro, enfim, desrespeitado, 18 suspensão em menos de 6 meses, umas loucuras. E aí eu cheguei com um acordo e esse acordo foi o acordo que me deu um despertar. Foi toda a situação de violação de direito do meu filho, a pessoa vai ser obrigada a aprender. Medida educativa. Ótimo. Perfeito. Aplicar medida educativa. Mas assim, não deixem de ser chatas. Uhum. A gente não tá nem aí pra opinião do outro. Exatamente. Eu tô preocupada com meu isso. filho. Eu Nós falo, não somos deixe de ser dessa chata. maneira. Eu brigo muito com questão de terapia. Eu não sou um bom exemplo na questão de terapia, tá, gente? Porque eu acho que eu já briguei com todo mundo. Mas se eu estou sentindo que meu filho não está evoluindo, eu troco de profissional. Uhum. Ah, mas você não. Eu troco de profissional, né? Meu filho não tem tempo pra perder, você tem. Meu filho não. Perfeito. Ah, Isso. eu acho que você não tá atendendo meu filho. Eu marco reunião. A escola, marco reunião o tempo inteiro. Uhum. O tempo inteiro. Eu quase moro dentro de uma escola, se for necessário. Uhum. Eu sou a chata. Eu literalmente sou a chata. E eu não me importo que me chamem de chata. Uhum. Eu importo que meu filho fique bem. Uhum. Porque, no fundo, nosso filho numa escola é o número de uma matrícula. Uhum. Exatamente. Se ele sair, daqui a algum tempo ninguém nem lembra que ele existiu. Uhum. Mas eu lembro do meu filho. Sim, para sempre. Né? Então, assim, tem que ser mesmo. A gente tem que exigir. Lógico, trazendo sempre o diálogo. Uhum. Porque eu também escuto muito. Falo assim, mas eu não consigo falar com aquela mãe porque ela só briga. É porque a gente já é igual eu falei no outro podcast, parece que a gente já tem que vestir uma Já armadura. sai armada, né? Porque infelizmente é preconceito de um lado, então a gente já sofre tanta coisa naturalmente que você já vai armada. Sim. E é a maneira aí que a tá gente ficando consegue. doente, né? Que é a minha preocupação. Porque se a gente só briga, qual o momento que a gente consegue respirar? Uhum. E sinto, assim, com muita tristeza falar isso. Eu não vejo que isso vai mudar tão cedo. Uhum. A gente vai continuar brigando. Porque eles não nos respeitam. Né? verdade. As pessoas não nos enxergam. Nós estamos no campo das exageradas. Uhum. Exatamente. É tudo exagero. Eu queria só contar rapidamente uma coisa que aconteceu comigo e com o Gabi. Nós fomos em um lugar passear, fui levar ele pra passear, uma fazendinha, E lá tem uma comida maravilhosa e assim, eles fizeram uma fila. Eu não iria pegar comida pra mim, eu iria pegar comida para o Gabi. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá, falei com a funcionária, falei, olha, ele é autista, então eu queria saber com você, que eu sempre peço, né, primeiro pra alguém, um funcionário, pra já não chegar invadindo, só tinha uma fila, eu falei com ela, e eu nem falei gostaria, eu falei, eu preciso passar com ele na frente. E a funcionária pegou um prato e me falou, tudo bem, pode passar. Aí, lá vai a mãe, tem que se virar sozinha, né? Falei, tudo bem, eu vou. E eu vou mesmo, sabe? Eu não me também. importo. Fui pedir licença para um casal que também estava com o filho deles. E falei, ó, com licença, eu vou pegar comida pro meu filho, tá? Vou pegar só para ele. Aí o casal olhou para mim assim, ficou assim, ué, mas por quê? Isso que quando eu saio já para evitar esse tipo de coisa, eu já boto o colar no Gabriel. Se tiver o chapéu, eu tenho o chapéu igual aquele, bota outro chapéu, boto. Sabe? Para quem... E aí... o casal ficou me olhando assim com uma cara, tipo, mas por quê? Eu falei, porque meu filho, ele é prioritário. E eu vou pegar comida pra ele. Eu falei, eu não vou pegar pra mim, eu vou pegar pra ele. Aí o homem ficou olhando assim pra mim, eu falei, com licença. Aí fui e peguei. Mas sabe, assim, sabe Um olhar, a situação que Parece que já poderia distrai a gente. não acontecer? Eu não ligo nem por mim, porque eu não me importo com isso. Mas eu fico olhando o Gabriel, ele entende, né, muitas coisas. Então eles percebem muito mais que a gente imagina. Aí, por fim, a mulher acho que reparou que ele tava com uma pulseirinha. Ela falou, tudo bem. Mas mesmo assim, e o cara ficou com aquela cara ainda assim. Mas você sabe que pra mim esses olhares destroem mais a gente do que eles? Do que nossos filhos? Porque ele ainda tá numa idade ainda não menor. compreende, né, Mas isso exatamente. destrói a gente. Então, assim, a gente, diariamente, a gente tendo que lutar por uma coisa que é direito, sabe? Eu não ligo, igual eu falo, eu não me importo mesmo. E ainda sair com o prato dele na mão assim, sabe?
queixão bem levantado, obrigada. Isso aí. E as ainda o pessoas- cara ainda ficou assim, né? Tipo, mas que absurdo! As pessoas não Gente, conhecem os direitos. não conhece a Se falta você de for informação. procurar por que é prioritário, as pessoas não sabem. Só e vai outra? achar que é o velhinho lá de 80 anos, E aí, de cadeira de rodas, Você que tem é prioridade. paciência pra ficar explicando? Eu já não Não tenho dá mais. Se a mais, pessoa né? quiser reclamar, então ela vai lá na administração do restaurante ou do lugar que quiser e reclame lá. Porque eu já não tenho muita paciência. Eu acho que é um problema, porque a gente... Eu fingi que eu nem vejo. A gente brinca de cara de egípcia. Vocês sabem fazer cara de egípcia? Eu vou ensinar vocês. Vocês encontram assim, Filha, com dá uma sorriso dica assim, pra ó. gente, pras mães que estão Qualquer assistindo a gente situação. lá. Eu paro, olho pra pessoa, abro um sorriso e falo, e fico olhando pra Bom pessoa. dia. Constrange. Aí a pessoa vai embora. Tá tudo resolvido. Abre um exatamente. sorrisão, fico olhando pra pessoa vai embora. O que a gente não pode é ter o nosso direito violado. A gente não pega Sim. fila, e é importante isso, a gente não pega fila preferencial porque é divertido. Exatamente. Pra passar na frente. Tem muito mais Porque eu atrás tenho pressa. disso, não é? Não, você não tem noção que é um filho disfuncional dentro de um supermercado, por exemplo. Né? As consequências do que a gente sofre depois. Né? Exatamente. E vou além. Ninguém sabe que uma disfunção sensorial causa de dor nas crianças, nos adolescentes, enfim, no autista. É dói, é dor. Então, assim, por que eu vou legitimar meu filho sentir dor para que ninguém me olhe? Imagina. Pô, vai de olhar e forma faz cara de nenhuma. egípcia para todo mundo. Exatamente. Eu vou começar a fazer agora esse rostinho. É isso aí. Carinha de Ai, sonho. obrigada. Adorei Ai, a que demais. dica. Deixa eu ver. Gente, fique à vontade. Quer comer um bolinho, Não, pão de obrigada. queijo? Comam. Pão de queijo patrocinado. Né? Então a gente vai fazer um break aqui. Vamos É morder mesmo, um pouquinho desse gente. pão de queijo. Vamos falar. Fala, Aline, pra gente. A Você provou. padaria, Eu sei. eu provei, gente. É deliciosa. Ela é lá na Pós-Balsa, mas olha, eu vou te falar uma coisa, vale a pena. Eles Vale. atendem, eles enviam para qualquer lugar aí do ABC que você pedir. Vale muito a pena, porque olha esse cheiro aqui, elas ficam falando e eu tô com vontade de comer, tô com vergonha, mas não dá para deixar de comer. Por favor, Você sabe vocês também que- me acompanhem, vou que é uma contar delícia. uma curiosidade dessa padaria. Você sabe que isso foi um projeto começado na época com a Volks e com a prefeitura. Eles reuniram 35 mães. O projeto acho que foi chamado Mãe Social. E esse projeto, eles ensinaram essas mães a fazer os pães para que elas pudessem ter. Que legal Isso foi lá depois da balsa também. E essa, que é a Denise, que ela é a dona da padaria, com a mãe dela. A mãe dela era uma dessas mães. E até hoje essa padaria tá lá, assim. Cresceu muito também, né? Não tem nem como, porque é uma delícia as coisas que fazem. Cadê o nome? Mas é um projeto muito, muito, Pega o muito cartãozinho antigo. A pra padaria gente. é Companhia do Trigo, Ah. a padaria. É uma história linda que eles têm, assim, de superação com mães também, que inclusive é a mãe e a Companhia do filha Trigo, que hein, toca galera? a padaria. Que legal. Vai lá. Muito comer. legal. Nossa, eu faço bastante trabalho. Eu tenho a Denise é do pós-balsa. Isso, A é Denise ela do mesmo. pós. É. Fala pra ela também ir lá. gosto da padaria, Denise, você passa tá lá. assistindo, você vai lá, você com a sua vereadora querida, compra e traz pra gente pro gabinete. Sensacional. É demais. Gostoso. Show. Pra cá? Seguimos ou é aqui? É aqui, né? Pode ser, Mas é. gente. Seguimos. A gente tem aqui, ó, uma questão de que nós acreditamos que a sua eleição é uma esperança para as mães atípicas, para as mulheres também, porque a representação mulher, feminina lá é muito importante, tem pouco, a gente vê que conforme os anos vão passando, tá crescendo, mas ainda é pouco perto do tanto de homens que são eleitos aí, né? E como você acredita que a política pode ser um instrumento real de transformação para a comunidade neuroatípica? É através da política que nós vamos poder pleitear a criação de leis realmente efetivas. Pensa assim comigo, lá no Legislativo Municipal, nós criamos leis municipais. Assim como no Congresso Nacional, a gente está criando leis federais. Quem cria essas leis? Pessoas que não entendem nada de nós. Uhum, E estão criando leis sobre nós. uhum. Então, nós precisamos estar lá. A gente tem a frase, nada de nós sem nós. Mas mais do que ser ouvida, eu quero participar da construção dessa lei. Então, estar hoje no Legislativo
permite com que eu faça um movimento que é importante para nossa comunidade. Vou te dar um exemplo. Quando eu entrei e tomei posse, eu verifiquei que tinha um monte de projetos de lei da nossa comunidade arquivado, que não tramitou, que não votou, que não está em vigor. Qual que é o meu movimento lá? Não é só criar projetos de leis para levarem o meu nome, mas fazer com que esses projetos de leis de outros vereadores que estão lá parado comece a tramitar. Surtiu efeito, nós aprovamos algum projeto de lei para mudança do sinal das escolas. Das escolas, eu vi. Esse projeto Foi desde sensacional. 2019 parado. Quem movimentou? Movimentou a nossa existência lá dentro. Então, isso é fundamental. Né? Criar políticas, é lógico, a gente tem que tomar um cuidado. Eu também falo que me ajuda muito a parte técnica, né? Tem que ter o conhecimento técnico, porque muitas leis também são criadas sem qualquer conhecimento técnico. Não vai surtir efeito, não vai ser real. Segundo, é que a minha função é fiscalizar o executivo. Então, hoje eu tenho legitimidade e um melhor acesso e até uma melhor ali compreensão de como funciona para entrar dentro de um chacole de São Bernardo do Campo e falar que não tem ventilador. E sentar lá e falar assim, enquanto no executivo não olhar aqui para mim, ver que as crianças estão morrendo sufocadas, e a gente conseguir atuar e cobrar, né? Então, não é que é mais fácil, na verdade não é nada fácil, mas me legitima, né? É entrar agora na UPA e falar que se eles não derem atendimento prioritário, eu vou denunciar. Fazer ofício. Gente, eu mandei tanto ofício para um convênio, que eu não vou falar o nome aqui, mas um convênio que tá dando problema aqui pra gente, no ABC, eu acho que eles receberam quase que 30 ofícios meus. A tal ponto da Nossa. diretoria em Brasília querer falar comigo. Falar assim, Luana, por favor, o que tá acontecendo? Não, tá acontecendo que vocês não estão dando atendimento. Eu consegui restabelecer quase que 30 atendimentos em clínicas que o convênio tinha cortado. Legitimidade. Nossa, tá vendo? Então, é importantíssimo. Importantíssimo. E aí, sim, como eu falo nos outros que eu participo, eu quero falar aqui, né? Tem gente que fala assim, eu não concordo com ela, vereadora. Sai dessa posição. Muda o diálogo. Não, eu quero que mais mães atípicas estejam como vereadora. Aí sim. Sim. Nós precisamos ocupar esse espaço, porque para eu falar de nós, preciso estar lá dentro. Né? E eu oro a Deus que 2028 seja em todas as cidades aqui do ABC Paulista, para que a gente possa fazer nosso movimento de mães Amém, atípicas, com né? certeza. Porque eu ainda tô me sentindo ainda sozinha, né? Precisamos de mais. Sim, com certeza. Sensacional. E aproveitando, né, que a gente está falando dessa questão mais De política verdade, agora, e aí é mais uma fala agora de mãe mesmo, né? Mais uma mãe que vai aqui. Quando a gente fala, né, que nem você falou assim, que tem um monte de reclamação da UPA, das UBSs e tudo. A gente entende que as pessoas que estão ali não estão preparadas para receber essas crianças, ou porque não querem, já sabe do que se trata, mas é uma questão de educação ou falta de e não quer, ou então é porque não tem o conhecimento mesmo, porque a gente tem muita gente, e aí eu só vou pegar esse gancho para te falar onde que eu quero chegar, que a gente sabe que tem muita gente hoje, por exemplo, minha mãe, os avós, os pais, tudo, ainda não entendem, cultural, né? né? Cultural, não entende muito bem e tal. Aí, pegando esse gancho da falta de educação e de preparo, tem algo, você planeja, pensa em alguma coisa das nossas escolas municipais? Tan, 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 tan. Porque eu estou sofrendo muito, Imagino. muito. Olha, eu acredito que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, tá? Para mim, o que falta no processo de inclusão é todos nós nos unirmos para conscientizar. A gente precisa, a conscientização tem que ser o foco. Perfeito. Sim. Muita gente quer brigar. Não, vamos conscientizar. Eu vejo isso nos treinamentos. Vou te dar um exemplo. Eu levei uma palestra sobre inclusão e sobre autismo para a GCM. Eu fiquei 2 anos me preparando sobre a abordagem dos policiais para atípicos. E aí eu me senti segura, fui convidada para a GCM, fui lá dar palestra para eles, né? Um treinamento. Foi um treinamento mesmo. E aí nesse treinamento eu mostrei a carteira, o RG do meu filho, que tem um CID do autismo, e mostrei a carteira de identificação do autista, carteira municipal, tá? Aqui, nossa carteira. Eles não conheciam. Entende? Eles teriam obrigação. Se eles tivessem abordado um autista que mostrou a carteira, eles iam falar que essa carteira não tinha validade nenhuma. Eu fiz o teste. Eles não... pra você ter uma ideia, mais que a metade não sabia o que era o cordão de girassol. Meu Deus. Aí o que acontece? Com todo respeito aos meus nobres colegas, mas fazem a lei, instituem na cidade
mas não sabe divulgar. Aí fala, eu escutei uma vez de um vereador, ele fala assim pra mim, assim, mas isso também é função da sociedade. Meu querido, se você que tá aqui numa posição favorecida, você não fez nada, como que a faz, sociedade quem que não dirá? conhece vai fazer? Exato. Quem dirá A sociedade não conhece, como que ela vai fazer? Então, eu brigo muito com isso. Então, a gente precisa tornar essa informação mais atrativa, né? Eu saio nas ruas explicando sobre o cordão de girassol, eu faço isso até hoje. Eu pego um cordão e saio perguntando para as pessoas se elas sabem o que é cordão. Né? A gente não precisa estar com a câmera ali filmando a gente, porque por isso que é uma função de falar. É Sim. importantíssimo isso. A gente fez alguns testes na cidade e a maioria ainda não conhece. Então, falta de informação. Quando a gente fala de órgão público, a gente fala dos lugares, eles não recebem nenhum tipo de treinamento. Isso já sugeri para o executivo, já encaminhei uma indicação para que eles passem por treinamento sobre inclusão. Treinamento sobre inclusão não é um agente da própria prefeitura, dá treinamento para a prefeitura. É, Sim. exatamente. Porque é o que acontece, né? Vão pegar alguém que é da rede para dar treinamento para a rede. Não, você vai pegar uma instituição que é de fora, que não vai ter vergonha do que falar, não vai ter medo do que falar e vai falar do treinamento. Nós ofertamos gratuitamente, o Chacolher deu por anos treinamento para escola. Eu vou nas escolas levar treinamento gratuito. E aí a gente explica como o corpo do autista funciona. Eu saio do teórico e faço eles sentirem o corpo. Não tem um treinamento que os professores não choram, que os professores não ficam com remorso de puxa, eu não sabia que era isso. E outros que até se identificam, tá? E aí nesse treinamento, tem escola que eu já voltei 5 vezes. Eu já bato carteira lá. E aí não tem custo. Não tem custo. E é a nossa forma de conscientizar. Essas escolas, aí a gente vai para uma parte mais técnica. Reduziu significativamente o número de reclamações das famílias atípicas. Só que é um trabalho pequeno que tem que ser multiplicado. Então, a gente precisa levar treinamento. Já indiquei, tá? Eu tentei criar via lei, me falaram que eu não tenho legitimidade, mas mesmo assim a gente tentou. E agora a gente fez uma indicação para o executivo para que o treinamento das escolas e das UBSs sejam feitas sobre inclusão de forma, não uma única ação, mas que isso entre dentro de um cronograma, né? Pelo menos uma vez por ano, eles sejam treinados sobre questões práticas sobre inclusão. E aí eu não estou falando de autismo, estou falando de inclusão. Coisas práticas, né? A Elo, né? Quem é a Elo? A Elo é a Elo. Ela não é T21. Isso O mesmo. Luan é o Luan, Exatamente. ele não é autista. A gente precisa, só que as pessoas não sabem como falar, as pessoas não sabem como Exatamente. direcionar com a gente, né? Mãe, eu posso cumprimentar? Não é assim? Isso, Mãe, parece eu que posso- tem medo. eu posso dar um oi? Parece que vai Tem morder, medo. né? Não é? Não é um bichinho, né? Ou esquece assim, ai, pelo menos seu filho é muito inteligente, né? Sim, Então, exatamente. tudo isso a gente precisa ensiná-los que tá errado. Como falar, nomenclaturas, as novas palavras. E aí eu não quero entrar na discussão do novo código da inclusão que está sendo discutido, mas a gente precisa trocar essas palavras que estão erradas. Tudo isso precisa que alguém vá lá ensinar. E não existe. Não tem. Tá? Não tem. Não tem treinamento na cidade. O que nós temos? Os shoppings aqui, para vocês terem uma ideia, foram treinados pela Tia Colher. O Tia Colher que levou treinamento e formação em todos os shoppings aqui. Eu tenho um trabalho Nossa. belíssimo com um shopping que antigamente não tinha nem a frequência de famílias atípicas. Hoje Agora, é o bolo. Vai Tem muito evento direto. Exatamente. A gente tem esse trabalho. GCM de São Bernardo, Tia Colher. Escolas municipais, Tia Colher. Escola estadual, Tia Colher. Escola particular, Tia Colher. Fábrica de cultura, Tia Colher. Senac, Tia Colher. Só que Tia Colher não dá conta. E detalhe, muita eu só não coisa. fui mais porque não deixaram. Tem lugares que nós somos proibidos de entrar. Né? Por questões políticas agora, né? Porque, enfim, mas por N questões. Então a gente precisa conscientizar. A gente precisa legitimar. Porque não daqui, né? Você falou que é contadora, né? Sim. Por que não pegar a tua profissão, né? E juntar isso à nossa comunidade, levar informação, levar treinamento, enfim. Nossa, Tem um que sonho enorme aí demais. pra gente Então, fazer. isso, e quando você fala isso, aí entra muito o que você falou da questão do propósito, né? Então, às vezes, a gente precisa deixar algumas coisas de lado e focar no propósito. É isso.
E eu converso exatamente isso com a escola. Eu sempre falo assim, eu tento sempre partir de parceria. Eu falo, olha, sou parceira, eu não quero ser a causadora, eu quero que vocês enxerguem que vocês podem, se precisar que eu venha aqui falar para outras mães, porque não é só o meu filho autista que tem lá, tem outras crianças. Se precisar que eu venha aqui falar para outras mães ou fazer algum evento, alguma coisa que a gente faça, porque se a gente tem esse, não é um dom, mas se a gente tem essa facilidade de comunicar, porque é isso mesmo que eu penso, Luana. Primeiro, antes da gente sair cobrando, batendo, a gente conscientiza, a gente educa. Depois que eu eduquei, eu tenho condições total de ir lá e falar, mas você já sabia. Fez sabendo. Porque quando a gente faz sem saber, a gente é perdoado pela ignorância. É isso mesmo. Agora, quando você faz sabendo, então assim, deixou de tratar, de dar prioridade sei lá, pro autista, seja para qual questão de deficiência que for, e a pessoa sabia, tinha conhecimento, então ela fez errado. Agora, quando não tem, ela pode falar, mas eu nem não identificava, igual do cordão do girassol, não sabia. Então, eu sempre parto do princípio assim, comunica antes. É isso. Fica todo mundo na mesma página, que ninguém vai poder falar, eu não ouvi, Eu não eu não sabia. sabia, justificar. E aí eu fico assim, torcendo muito, muito, muito que o projeto que você tenha, que o seu partido tenha, que a prefeitura tenha, que mais outras pessoas tenham para as escolas, porque eu sei que os professores até tentam fazer o seu melhor, Mas mas falta estrutura para eles não também, tem gente. condição. Olha, Eles sofrem também. a gente tá lá dentro agora e vai conhecendo algumas coisas, né? Primeiro que faculdade de pedagogia não ensina a incluir. Eles não saem, né? Então Não. a gente já sabe disso. Segundo que é desumano o que os professores passam, Uhum. né? É desumano. Você, por uma questão de militância, a gente obrigar situações que a gente sabe que não tem estrutura nenhuma para acontecer. Uhum. Né? Então, por exemplo, meu filho, ele faz prova separado de todo mundo. Eu fui muito criticada por isso. Porque falava assim, não, mas a escola tem que se adaptar para que teu filho faça a prova com todo mundo. Não, é melhor para o Luan fazer prova sozinho. É melhor para ele. Eu não vou porque é uma questão de militância para dizer que eu estou obrigando. Não, a lei não fala que é o melhor para o aluno atípico. Então, o que é melhor para o Luan, o atípico Luan? É melhor para ele estar numa sala sozinho. Então, ele fica numa sala sozinho para fazer prova. E tudo bem. Mas às vezes a gente também cai numas militâncias, sabe? E militância do grito. Eu no meio de grito, que é aquela que grita, mas não tá preocupada com a gente de verdade, só quer fazer chamar atenção. Então a gente precisa ver na escola o que realmente é melhor para nossos filhos. O que é melhor real? E de forma individual. Aqui, ó, se a gente colocar os 3, os 4 aqui, é totalmente diferente. Exato. Sim, Não dá para aplicar a mesma forma. exatamente. Então a gente precisa reestruturar a educação, a gente precisa olhar o indivíduo novamente, né? Então precisa mudar muita coisa ainda. Exato. Ai, gente, que lindo. Luana, é uma pena que o nosso tempo corre, e ainda mais estando com você aqui. Eu fiquei muito admirada com a sua história. Obrigada. Eu vou até, não sei se de repente vocês querem, antes eu vou finalizar, mas antes se vocês quiserem falar alguma coisa. Nós, não só eu, mas nós ficamos muito admirados com a sua história. Eu tô me com as sentindo que eu suas recebi esse convite para estar aqui. Menina, não, nós estamos assim, tão felizes, tão lisonjeadas, não só por você estar aqui, mas por você ter compartilhado tudo isso com a gente. E não só com a gente, que eu tenho certeza que com as mães que estão lá assistindo, porque não é só a questão de ser a Luana, vereadora, fundadora do Te Acolher, não. Você passou por uma história, por um momento de luta muito grande, que muitas mães, que eu tenho certeza que estão assistindo, também passaram e também se identificaram. Então, eu queria muito, do meu coração, agradecer a sua presença aqui. Você é uma mulher muito inspiradora para tantas outras mulheres. Eu estou muito feliz. Talvez eu esteja até exagerando do jeito que eu estou, mas realmente, e eu não vou mentir, eu ensaiei tanta coisa para falar, eu não vou conseguir falar aquilo, porque você passou para mim, assim, né, eu creio que pra gente, uma Luana que realmente eu não conhecia. Então, assim, hoje não teria a melhor pessoa para estar aqui hoje no nosso podcast, no nosso podcast especial de Dia das Mães. E uma mãe de uma criança atípica, uma mãe atípica. Então, é algo assim que é extremamente
Valoroso. É valioso. É valioso, valioso, isso. É valioso. demais. Então, assim, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, em nome de todas nós aqui, pela sua presença. Espero um dia que nós possamos, outras vezes, que você venha contar mais histórias. Se você quiser, você sempre vai estar. As Espaço portas sempre estão abertas para você, porque realmente a sua história é muito linda, muito inspiradora. E eu quero aproveitar também para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, para nós. Né? Porque, gente, assim, é muita luta, mas é muita vitória, muita conquista. Eu quero que Deus te abençoe muito também, que eu sei que você é uma pessoa de muita fé. E que abençoe todos nós com a nossa luta, nossa batalha, com os nossos filhos. E eu creio que um dia as coisas vão melhorar. E ainda mais sabendo que tem uma mulher muito guerreira e lutadora como você, em prol de tantas famílias. Então, eu realmente estou muito inspirada com a sua história. Feliz Dia das Mães, mamães, vocês também guerreiras, assim como nós, como eu, como ela, como Gleice, como a Aline, todas nós sabemos cada um da nossa luta, mas serve de inspiração para outras pessoas, né? Um momento como esse, para você ver como pode mudar, um simples comentário, uma história muda vidas, com certeza. Tá bom? Você quer falar momento é alguma seu, coisa? né? Esse momento agora é seu. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. É uma honra estar ao lado de vocês, conhecer esse projeto lindo, que eu tenho certeza que vai crescer muito, que vai abençoar muitas vidas. E eu gostaria de deixar um recado para vocês. Porque a caminhada típica não é fácil. Mas não deixem ninguém invalidar a maternidade de vocês. Não permita que ninguém diga que vocês não estão fazendo o melhor de vocês. Vocês são a melhor mãe dos filhos de vocês. E ninguém vai roubar isso, nem de mim, nem de nenhuma de vocês, nem de quem está nos assistindo. Então, comemore sim esse Dia das Mães, não deixem roubar isso da gente, né? Nós merecemos e vamos ser muito felizes, porque cada um tem um filho que é protagonista da própria vida. Né? Eu não quero ser a voz de ninguém. Eu quero lutar para que eles tenham a própria voz. E eles vão ter, porque tem mães que merecem também ver seus filhos protagonistas. E parabéns pelo esse lindo trabalho que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe muito. Amém. E vou fazer intimação no podcast. Vocês estão intimadas para estarem comigo na Câmara Municipal. Eu faço questão de homenageá-las lá com a gente na Câmara. Eu vou receber vocês, mas tem que ir com os pequenos junto. Sim, vamos, com certeza. Vai ser uma com honra. certeza. Muito obrigada. Gente, eu vou divulgar muito. Ela não chorou, mas ela fez a gente chorar. Né? Eu vou divulgar muito, porque acho que todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que assistir. Tem que conhecer a Luana de verdade, porque às vezes também você deve sofrer preconceitos por conta de política, né? Mas assim, gente, maravilhoso. Muito obrigada, assim. Vou carregar a ressignificação comigo, porque foi muito demais, assim. Gente, emocionante. Obrigada mesmo. Emocionante. Pode acolher é isso, né? É acolher, é acolhimento. A gente tá aqui para abrir as portas, para abrir nosso coração, para desabafar, para estar junto. Quando eu mandei a mensagenzinha lá, eu mandei assim, ainda falei assim: tentei, vamos ver se vai acontecer. Quando eu recebi a resposta, eu fiquei muito eufórica, muito. Já corri para elas, falei: meninas, nem acredito que vai dar certo tudo. Então, muito feliz, as portas estão abertas e ninguém solta a mão de ninguém. Solta a mão. Vamos lá? Feliz Solta Dia a mão, das Mães, feliz Dia gente. das Mães! Ai, gente. Que demais!